Boa noite, meu nome é Deise Maria, do curso Ciências Contábeis. A gente vai estar abordando o assunto a perícia contábil trabalhista como técnicas auxiliar no trabalho jurídico. Eu sou Esther Maria Godoy, do 5º B de Ciências Contábeis. Meu nome é Gustavo Feitosa Marim, sou da turma do 6º B e faço o curso de Ciências Contábeis. Oi, sou Kesley de Souza Barral, cursando Ciências Contábeis no 6º semestre B. Me chamo Lilian Cidreira, sou do 6º B e curso Ciências Contábeis. Rodrigo Silva Oliveira, 5º B de Ciências Contábeis. Meu nome é Rosane, sou do 6º B e curso Ciências Contábeis. Essa apresentação ela tem o objetivo de falar sobre a perícia contábil como técnicas auxiliar no trabalho jurídico. Foi utilizado para pesquisa e embasamento os argumentos, sites para a conceituação, a norma brasileira contábil NBC número 1. Para fundamentos técnicos, um laudo pericial, contendo informações sobre um caso onde foi necessário aplicar a perícia contábil, para que fosse esclarecidos possíveis divergência entre valores devidos e valores pagos. De acordo com a norma brasileira, perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinado a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente. A perícia contábil pode ser dividida em dois tipos: as judiciais e as extrajudiciais. Perícia judicial é aquela solicitada por um juiz, quando é necessário um laudo especializado, elaborado de forma isenta para a resolução de uma questão jurídica. Perícia extrajudicial é aquela que é realizada sem que haja um pedido de um juiz ou ainda sem que exista um processo em andamento no judiciário. Ela pode ser subdividida em perícia arbitral, quando as partes em comum acordo definem que uma questão seja arbitrada. Perícia no âmbito estatal é aquela executada sob o controle dos órgãos do Estado, e a perícia voluntária é quando uma empresa ou por um conjunto de empresas contrata um período para analisar certos documentos de forma a comprovar uma determinada informação. A perícia contábil trabalhista é a análise da situação que ocorre na relação de trabalho por algum motivo. Não foram registrados em documentos ou resta dúvidas das informações, podendo ser tanto no âmbito jurídico ou extrajudicial. Tanto o juiz quanto qualquer uma das partes pode solicitar a perícia. Geralmente, no primeiro momento, as perícias contábeis trabalhistas pode recair a favor do trabalhador. Quando isso ocorre, a empresa pode realizar uma perícia extrajudicial. Quem pode exercer a função de perito contábil trabalhista? Todo contador devidamente registrado e com aprovação prévia em exame de qualificação técnica, EQT, para perito contábil, regulamentado pelas normas brasileiras de contabilidade, PP 02, que tem por objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência técnica e o profissional necessário ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil, e assim ingressando no CNPC. A partir daí, é obrigatório o cumprimento do Programa de Educação Profissional Continuada. Quais os procedimentos realizados em uma perícia contábil trabalhista? Exames.
análise de livros, registros ou documentos que são disponibilizados para verificação. Vistoria tem por objetivo constar realmente a situação ocorrida. Indagação é a realização de entrevistas com os envolvidos buscando obter informações do objeto da perícia. Investigação é uma pesquisa que busca trazer alguma conclusão para o laudo ou parecer pericial, tentando descobrir as situações que até o momento se encontram ocultas. Arbitramento busca determinar valores e a solução para o caso. Mensuração é a quantificação física de bens e direitos que envolve o caso. Avaliação é o ato que realmente determina os valores dos bens, direitos e deveres que estão envolvidos na perícia determinada. Certificação é o ato de certificar que todas as informações trazidas pelo perito estão verídicas. Após todas essas análises, o perito contador apresenta o laudo pericial em conjunto com os peritos assistentes, confrontando as informações recolhidas do caso e seus pareceres. Como são elaborados os laudos periciais? O plano sequencial para elaboração do laudo pericial está estruturado da seguinte maneira: elaboração do laudo, protocolo de encaminhamento, abertura do laudo, considerações preliminares, resposta ao solicitado, conclusão sobre a matéria e assinatura do perito, bem como os anexos e o parecer quando necessário. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil devem ser elaborados somente por contador ou pessoa jurídica. A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, possibilitando aos julgadores e às partes o devido conhecimento da prova técnica e interpretação dos resultados obtidos. Os termos técnicos devem ser inseridos no laudo e no parecer, de modo a se obter uma redação que qualifique o trabalho pericial. Devem ser acrescidos dos seus respectivos conceitos doutrinários, sentido e alcance contabilístico. De acordo com o artigo 473, o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público, e a assinatura do perito, que deve constar sua categoria profissional de contador, seu CRC e, se houver, o número do CNPC, e a sua função, se laudo, perito nomeado, e se parecer, assistente técnico da parte. Como são pagos os honorários do perito? No laudo pericial, indicará os honorários que o perito pretende receber, mas o valor final será fixado livremente pelo juiz, respeitando o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No caso da perícia contábil trabalhista, quem paga os honorários é sempre a reclamada, segundo o artigo 789-A da CLT, sendo pago sempre ao final do processo, já em fase de execução. A ação trabalhista contra uma empresa do comércio varejista, onde a reclamante trabalhou no período de 3 anos, entre 2 de 1 de 2013 e 10 de 3 de 2016, e entrou com a ação contra a reclamada, alegando divergência nos valores pagos com os valores que realmente deveriam ter sido pagos, referentes a horas extras, adicional de insalubridade, diferenças salariais,
os reflexos dessas diferenças no FGTS e multa de 40%, além da retificação da carteira de trabalho da reclamante. Em primeiro momento, o perito assistente calculou as diferenças salariais. Após essa análise, o valor encontrado de diferença foi de R$ 1.114,97 a menos, entre os que realmente foi pago com o valor devido. Em seguida, foram analisadas as outras solicitações, como horas extras, insalubridade, FGTS e ainda o valor de R$ 50 pago mensalmente por fora. As horas extras foram verificadas diretamente na folha de pagamento, onde foi verificado o não recebimento de horas extras com adicional de 75% e 100%. Para calcular as horas extras, foi somado o salário, o valor pago por fora e o adicional de insalubridade. O resultado dessa soma foi dividido pelo total de horas trabalhadas no mês e multiplicado por 1,75 para 75% e por 2,0 para 100%. Resultado foi multiplicado pelas horas extras realizadas no mês. Para calcular o reflexo no descanso semanal, foi somado o valor das horas extras e multiplicado por 6 dias. Para atualizar os valores foi realizada a correção monetária através do índice IPCA-E. Com esses novos valores, foram calculados o FGTS 8% e a multa sobre o FGTS de 4%. Com todas as verbas trabalhistas já calculadas, chegou-se ao valor devido a ressentimento de R$ 39.173,37, maior que os R$ 36.000 solicitados inicialmente. Conclusão. O trabalho teve como objetivo de aprendizagem para desenvolvimento acadêmico e técnico, conceituando a perícia contábil trabalhista, mostrando o que é, como e quando ocorre, quem está apto a realizá-la, como deve ser elaborado o laudo e um breve resumo sobre um parecer técnico fornecido pelo professor. No parecer, foi possível observar a importância da perícia contábil trabalhista, onde, após a perícia, foi visível que o valor solicitado pela reclamante era menor do que o valor de direito. Se houvesse uma análise prévia de um perito contador, isso não ocorreria. O que também chamou a atenção no caso foi o fato de que R$ 50 mensais era dado pela reclamada para a reclamante por fora, sem registro em folha de pagamento, que também entrou nos cálculos realizados pelo perito. Algo que também é interessante ser observado é que, na era digital em que vivemos atualmente, o perito do juiz e seus assistentes usam certificados digitais na tramitação por meios eletrônicos de documentos oficiais, já que são informatizados ao juiz e às partes. Essa certificação digital e laudos periciais diminuem custos, guardam dados dos laudos, diminuem os espaços nos arquivos, criam um novo meio de armazenamento para sigilo das informações e ganham velocidade no parecer dos autos, pois facilita o recebimento das informações em tempo real. Pode contribuir também com a diminuição na circulação nos fóruns e a redução da poluição com a contenção de papéis e tintas. Agradecemos a todos pela atenção.